Quero convidar os amados a abrirem a palavra de Deus neste momento, no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, nós vamos, amados irmãos, estar lendo a palavra de Deus, do versículo 1 ao versículo 10 de Lucas, capítulo 19. Os irmãos poderão permanecer sentados e nós iremos ler esse texto. Agora eu gostaria que os irmãos, mesmo sentados, com a força que existe aí nesse diafragma dos amados irmãos, nós vamos ler esse texto sagrado de 1 a 10. Vamos lá? Entrando em Jericó, atravessava a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu ao sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, devolvo a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém, amados? Querido Deus, nós te louvamos de todo o nosso coração pela alegria que o Senhor nos proporciona em podermos estar na tua casa te adorando e tendo a certeza absoluta de que este louvor e esta adoração está sendo recebido por ti como um cheiro suave às tuas narinas. Pai, muito obrigado pela presença de cada pessoa aqui nesta noite. E te peço, Senhor, pela tua misericórdia, usa o teu filho apenas como canal na transmissão da tua palavra. Nós oramos gratos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pois, meus amados irmãos, meus diletos e queridos visitantes, começo nesta noite a minha singela palavra citando um teólogo chamado Francis. Ele é um teólogo evangélico americano, quando definiu o amor como o argumento irresistível e irrefutável. E nesta noite que o Senhor nos concedeu, eu quero ter o privilégio de falar aos amados irmãos sobre o tema o amor indescritível e irresistível. E quando a gente fala em amor, a gente pode observar que existem vários tipos de amor no mundo em que nós estamos vivendo. Mas o amor irresistível, o amor indescritível, é um amor sem igual. Não se pode comparar com qualquer outro tipo de amor. E meus amados irmãos, eu não tenho dúvida e confirmo plenamente que o amor é o maior de todos os argumentos humanos. Como diz o nosso querido colega pastor Hernandes,
Logos, é a pura essência verdadeira do Evangelho. E é verdade, a pura essência do Evangelho se chama amor. Eu, amados irmãos, não tenho a menor dúvida de que esse é o amor transcendente, e esse é o amor que ultrapassa todo tipo de barreira existente sobre a face da terra. Sabe por quê? Porque nós, amados irmãos, teríamos um mundo completamente transformado, teríamos um mundo completamente puro, um mundo sem a corrupção, um mundo sem homens maldosos, se a aplicabilidade do amor indescritível, do amor irresistível, fosse o princípio fundamental na vida desta sociedade em que nós vivemos. Quando eu estava abrindo o portão para tirar o carro para buscar uma das irmãs para o culto, o irmão trouxe-me uma mensagem dizendo: terminaram de matar um jovem na Barra. E na realidade, amados irmãos, este mundo em que nós estamos vivendo é o mundo da violência. E onde existe a violência, não existe de forma nenhuma a aplicabilidade do amor, e principalmente do amor indescritível, do amor irresistível. Mas, amados irmãos, foi exatamente por esse amor indescritível praticado por Jesus que Zaqueu sentiu um ardente desejo em conhecê-lo. E nesta noite eu tenho plena e absoluta certeza de que neste culto nós estamos apresentando esse amor irresistível, esse amor indescritível para todos que aqui estão presentes. Mas, amados irmãos, a Bíblia nos diz que Jesus, ao terminar de realizar um milagre na vida de um cego de Jericó, capítulo 18 de Lucas, lá no último versículo, nós vamos encontrar, ele agora parte caminho, atravessando a cidade de Jericó. E, amados irmãos, foi exatamente ali que Zaqueu sentiu um grande desejo em conhecê-lo. A Bíblia nos diz, amados, que ao terminar de realizar aquele milagre, Zaqueu, no desejo de conseguir ver a Jesus, ele procura um meio, mas a multidão estava muito grande, e Zaqueu tinha uma dificuldade que o impedia de ver Jesus na sua naturalidade. A Bíblia nos diz que ele era um homem de pequena estatura. Mas, amados irmãos, a Bíblia nos diz então que aquele homem, ele sobe em uma árvore que estava exatamente na beira da passagem onde Jesus passaria. E ele estrategicamente sobe naquela árvore. Zaqueu queria apenas ver a Jesus, porque ouvia falar dos milagres que ele operava. Zaqueu apenas queria ver Jesus pela sua fama de ser um homem bom, um homem bondoso. Mal sabia Zaqueu que seria alcançado
por esse amor que jorrava no coração de Jesus. Nós encontramos, amados irmãos, pelo menos 3 lindas mensagens nesse texto que nós terminamos de ler. E eu gostaria que os amados irmãos pudessem perceber claramente como essas mensagens são verdadeiras e eficazes, e como ela pode penetrar de forma profunda no coração de cada pessoa aqui presente, principalmente daqueles que ainda não tiveram uma experiência real e sincera com Jesus de Nazaré. E a primeira das lindas mensagens contidas neste texto é exatamente a aplicação do amor incondicional na vida de Zaqueu. Versículo 7 desse texto lido vai nos dizer assim, Lucas: todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Esse, amados irmãos, é o amor incondicional que foi aplicado na vida deste homem pecador. Zaqueu era um homem odiado pelos homens. Zaqueu era um homem mau, ele não era um homem bom, ele ficou muito rico, sabe como? Através das suas ilicitudes. A Bíblia nos diz que ele defraudava com dolo aquela população. Aquele povo tinha ódio de Zaqueu, aquele povo não gostava de forma nenhuma de Zaqueu. E Jesus, ele chega naquele momento e aplica esse amor incondicional. Amados irmãos, diletos ouvintes, Deus não olha para a sua condição de homem ou de mulher, pecador ou pecadora. Esse amor incondicional de Jesus, esse amor que foi aplicado na vida de Zaqueu, é o mesmo amor que ele deseja aplicar no seu coração nesta noite. Jesus continua amando de forma incondicional. Você é tão importante para Deus como Zaqueu. Jesus te ama e te ama de verdade com esse amor incondicional. Ah, meus amados, a preciosidade que você tem para Deus é muito grande. Você é uma pessoa super preciosa para Deus. E é por esse motivo que você se tornou também o alvo do amor incondicional de Deus. Olhe para mim. Jesus te ama de forma incondicional. Ele não está olhando para o seu pecado. Ele não quer aqui te acusar pelas suas práticas pecaminosas, pelas suas práticas errôneas. O que Deus deseja nesta noite é apenas uma coisa: aplicar no seu coração esse amor incondicional, amor indescritível, amor irresistível. Você não pode resistir esse amor incondicional do Mestre amado. A segunda mensagem, queridos, que nós encontramos nesse texto sagrado é a soberania da onisciência de Deus sobre a vida
de Zaqueu. Voltando 2 versículos, lá para o versículo 5, nos diz assim, vamos lá. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, o quê? Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na tua casa. Sabe, queridos, Jesus, ele conhecia Zaqueu de dentro para fora. Jesus não conhecia somente o nome de Zaqueu, mas vocês não podem observar que no meio daquela grande multidão, Jesus atravessando ali, ele chega-se debaixo daquela árvore, olha para cima e chama aquele homem pelo seu próprio nome. É o amor da soberania, da onisciência de Deus sobre a vida de Zaqueu. O nome dele, amados irmãos, foi citado por Jesus. Sabe de uma coisa? Deus te conhece e te conhece pelo teu nome. E assim como ele conhecia a vida pregressa de Zaqueu, ele também conhece a sua vida. Mas ele não está aqui e não estava ali para condenar Zaqueu pelos seus pecados, pelos seus fracassos, pelas suas práticas errôneas. Como Jesus nesta noite está aqui, e ele está aqui não para condenar você pelas suas práticas errôneas, pecaminosas, mas Jesus está aqui com um propósito: chamar você pelo seu nome, dizendo: Zaqueu, Maria, Antônia, Pedro, José, desça depressa. Meus amados irmãos, meus queridos visitantes, na onisciência de Deus, Ele te conhece, Ele sabe dos teus pensamentos, Ele sabe dos teus desejos, antes mesmo que você tivesse nascido, o Senhor já te conhecia. Esse é o Deus onisciente. Está no Salmo 139, versículos 15 e 16. Vamos juntos ler esse versículo? Salmo 139, versículos 15 e 16, vai dizer assim, olha lá, vamos juntos assim, em uma só voz, vamos juntos. Vamos lá? Os teus olhos viram a minha substância, ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nem um deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Você, meu querido, é conhecido de Deus muito antes de você nascer. Dia após dia, Deus estava vendo você sendo formado no útero da sua mãe. Isso significa dizer que a graça da onisciência de Deus, ela se revela na sua vida dia após dia, e é exatamente nesta graça da onisciência de Deus, conhecendo quem você verdadeiramente é, que Ele aplica em você este amor incondicional. É conhecendo você.
E a Bíblia nos diz claramente, amados, que o homem em si mesmo é pecado. E o pecado é o empecilho para o homem adentrar a presença de Deus. É por isso que nessa onisciência de Deus, Ele te chama pelo teu nome e deseja ardentemente fazer em você uma metamorfose, uma transformação extraordinária no seu viver. Zaqueu, desça depressa. Por fim, queridos, a terceira mensagem extraordinária que nós temos nesse texto ainda se encontra no versículo 5. O texto diz de forma muito clara: Zaqueu, desça depressa. Por quê? Hoje preciso ficar na tua casa. Nós encontramos a aplicação do hoje amoroso na vida de Zaqueu. Sabe, queridos, o que nós aprendemos nesse texto é que no hoje de Deus você tem a oportunidade de descer à sua presença com alegria. Olha o versículo 6, o que está dizendo. Versículo 6 desse texto: Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Eu não sei como está o seu coração. Talvez você tenha até sorrido, você vive com sua face aberta, mas o seu coração fechado, o seu coração travado, porque a sua alegria é uma alegria passageira, não é uma alegria verdadeira, e o Senhor conhece a sua vida, o Senhor conhece o estado da sua alma. E Ele, além de chamar você pelo nome, Ele disse: desça depressa. Porque no hoje de Deus, você tem a oportunidade de receber a alegria de ser chamado por Jesus para estar perto dele. Talvez você nesta noite esteja moribundo, triste, abatido. É por isso que Jesus, Ele quer te dar alegria, Ele quer permitir que o brilho da alegria volte a acontecer na sua face e no seu coração. Só depende de você. Mas no hoje de Deus, você tem a oportunidade também de reconhecer as suas falhas e os seus pecados. Lá no versículo 8 do texto lido, vai nos dizer assim: Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu, quando olha para Jesus, Zaqueu, quando recebe Jesus em sua casa, ele olha para dentro dele, ele percebe realmente que a sua vida é uma vida cheia de falhas e pecados. Ele reconheceu isso e disse: Senhor, eu defraudei, mas eu vou restituir 4 vezes mais. Talvez a sua situação, querido, não seja exatamente essa de roubar, mas o grande desejo de Deus é que você se coloque na dependência dEle, para que você seja restituído diante dEle, com a sua vida no altar do Senhor dos Exércitos, com um coração puro, transformado pelo Senhor,
com o coração radiante de alegria. Talvez a sua vida tenha sido uma vida de pecados, de prostituição, de adultério, de fornicação, de tantos erros lá fora, de inimizades e tudo mais, como era na vida de Zaqueu. O Senhor está dizendo: desça depressa e comece a considerar isso no seu coração. O Senhor não chamou Zaqueu por um acaso, não. Ele chamou para que o próprio Zaqueu pudesse olhar para dentro dele mesmo. E o grande desejo de Deus nesta noite te chamar, meu prezado amigo, é para que você olhe para dentro de você mesmo e perceba a necessidade de voltar o seu olhar e confessar a Jesus a sua culpa. Foi exatamente no hoje de Deus que lá no versículo 9 nós encontramos algo tão importante na vida de Zaqueu, que poderá ser também na sua vida. Versículo 9, vamos juntos? Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque também esse é filho de Abraão. Hoje veio salvação a esta casa. Irmãos, quando eu estava lendo esse versículo, a gente pôde perceber esta colocação de Jesus. Quem estava pedindo restauração para Jesus foi Zaqueu. Mas Jesus, ele responde assim: hoje veio salvação a esta casa. Não apenas na vida de Zaqueu, não apenas na vida de Zaqueu. Quando a pessoa rende-se a Jesus em um lar, é prenúncio, sem dúvida alguma, de que toda a casa se renda a Jesus Cristo de Nazaré. Nós encontramos lá em Atos 16:31 uma palavra assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Foi exatamente por essa razão que Jesus, ele olha para Zaqueu, porque Zaqueu creu, porque Zaqueu confessou, porque Zaqueu olhou para dentro dele mesmo e percebeu a sua ruína, o seu estado de alma lamentável. E olhando-se, direcionando-se para Jesus, disse: Senhor, se eu fiz isso, eu vou restituir. E o Senhor olha para ele, tem alegria no seu coração e diz: hoje veio salvação a esta casa. Encontramos também, amados, lá em Josué capítulo 24, versículo 15, a parte B do versículo. Josué dizendo para aquele povo: olha, escolha a quem você quer servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas para isso é necessário que você parta em direção a esta salvação. A casa de Zaqueu foi salva, entrou salvação naquele lar. A casa daquele carcereiro foi salva, entrou salvação naquele lar. A casa de Josué foi salva, entrou salvação naquele lar, mas partiu da primeira pessoa. No caso de Zaqueu, partiu de Zaqueu. No caso do carcereiro, partiu do carcereiro. No caso de Josué, partiu de Josué. E no seu caso? Pode partir de você, a partir de você nesta noite, a bênção da salvação em toda a sua casa. Ah, meus amados, hoje Deus quer fazer um rebuliço santo no seu lar.
limpando todas as impurezas existenciais. Meu amado, meu querido ouvinte, a maior de todas as dádivas de Deus a um ser imerecível é a salvação em Cristo Jesus. Se observarmos a vida pregressa de Zaqueu, nós poderíamos dizer que ele jamais merecia salvação. Diríamos que o lugar de Zaqueu seria o inferno. Foi esse o pensamento daquele povo, quando Jesus olha para Zaqueu, lá em cima daquela árvore, e disse: Zaqueu, desça depressa, porque eu vou para a sua casa. Aquele povo que estava ali ficou triste, amargurado, sabe por quê? E abriram a boca e disseram: olha para onde ele vai, para a casa de um homem pecador. E eles estavam certos. Era um homem que não merecia, porque nem o ser humano nesse mundo merece a salvação. A salvação é uma dádiva de Deus, e essa dádiva alcançou Zaqueu, alcançou Josué, alcançou o carcereiro, e alcança você nesta noite, se você fizer o mesmo que Zaqueu fez. Receba Jesus no seu lar, receba Jesus na sua vida, receba esse Jesus maravilhoso. Esse é o grande desafio, e diante